Irmãos, você já ouviu falar no termo visão aberta? Poucas pessoas falam sobre visão aberta e eu quero entender algumas questões aí que eu quero falar de 5 sinais que mostram que a sua visão ela está aberta ou está se abrindo, tá? Eu falo de visão espiritual. O versículo que a gente vai trabalhar hoje está lá em 2 Reis 6,17. Vamos lá, vamos ler o versículo? 2 Reis 6,17. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Quando os amorreus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere este povo com cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhe disse, o 19: Este não é o caminho, nem esta é a cidade. Siga-me, eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. Ele os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordene que lhes sirvam comida e bebida e deixem que comam, bebam e volte ao seu Senhor. Irmãos, até esse versículo aqui. Na voz do profeta vocês viram que a visão, primeiramente do seu servo, foi aberta, né? E depois ele abriu a visão de um exército, né? Pediu para abrir a visão das pessoas que estavam lá. O que é visão aberta? São pessoas que têm visão do mundo espiritual, pessoas que elas conseguem ver além do que nós normais, os nossos olhos normais podem ver. Esse vídeo vai ser um guia, tá, para você que pensa que tem a visão aberta, de repente não tem, tá? É um diagnóstico para compreender as experiências espirituais incomuns, eu chamado do vidente, né? Na verdade não é vidente, é um profeta, né? Algo profético. O inexplicável, meus irmãos, não é um acidente, e sim é uma ativação. Muitas pessoas começam a vivenciar fenômenos que a mente lógica classifica como estranhos ou assustadores, começam a ver coisas assim e tal no seu dia a dia. Sonhos hiperrealistas, visões na mente, intuições que se manifestam, ou um peso repentino, sabe? Uma sensação na hora que você está orando, que você vai sentir, né? Que você sente quando Deus está começando a ativar algo espiritual na sua vida. Então, isso é normal, faz parte do processo, amém? Eu fiz umas anotações aqui, eu preciso ler para vocês. E isso não é só a nossa imaginação. Muitas vezes eu já achei que isso era só minha imaginação. É o processo de Deus abrindo seus olhos espirituais. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos orando e dá aquela sensação de medo, de arrepio, e você fica pensando que tem alguém te observando. Isso é o processo de que Deus está abrindo a sua visão. Então é uma sensação. O resgate do chamado vidente ou profeta, os atos, pois, do rei Davi, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel. O vidente nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade. Vidente, tá? 1 Crônicas 29 e 29. O vidente não apenas prevê o futuro, ele é um profeta das visões. Alguém cuja percepção transita naturalmente entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então a pessoa que é vidente, que tem a visão espiritual, vamos usar o termo vidente, os olhos dela vê além da percepção, tá? Da naturalidade que a gente costuma a enxergar as coisas. Ele vê além do mundo físico e o mundo espiritual. Esse é um dom que Deus dá. A visão espiritual opera em um aspecto que cruza o estado físico com a natureza da mensagem, tá? Olhos abertos, olhos fechados. Eu vou falar um pouco dos dois. Olhos abertos, quando você tem uma visão com os olhos abertos. Discernimento de espírito, percepção da atmosfera espiritual e movimentações angelicais no ambiente físico. Isso com os olhos abertos, tá, meus irmãos? As pessoas que veem essas coisas já têm uma visão aberta. Materialização profética, visão nítida de números corporais, nomes completos ou detalhes impressos no ar.
De repente, isso é complicado. Você tá olhando assim, você vê um número tal de alguma coisa, vê alguma coisa impressa ali que é para você, no mundo físico mesmo, com o olho aberto. Isso é uma taxonomia das visões proféticas, tá? Essas duas características que eu falei primeiro é de quem tem visão aberta, quem vê as coisas com os olhos abertos. A outra é para quem tem visão fechada, que ainda está no processo. Sonhos e parábolas, revelações oníricas carregadas de profundo significado espiritual e metáforas. Então, os olhos fechados, com seus olhos fechados, ou a visão fechada, no momento que você está ouvindo um louvor, você tem revelações oníricas carregadas de profundo significado espiritual e metáforas, coisas que você vai ter que decifrar, tá? São visões para as trevas não entender que você está tendo aquela visão. E também com os olhos fechados, você tem algo que se chama impressões mentais. As impressões mentais é o rosto de uma pessoa ou uma situação específica surge repentinamente no seu pensamento. Eu tenho isso, irmãos. Eu tive já experiências com isso e é algo maravilhoso da parte do Senhor, tá? A lente do mundo versus a lente do espírito. Existem duas lentes ali que a gente precisa entender. A lente do mundo físico e a mente do espiritual, tá? O que a mente lógica diz para você e o que o mundo espiritual revela realmente, tá? Vamos começar com a mente lógica. O que a mente lógica diz? Primeiro, você tem uma imaginação muito fértil e distrativa. Isso o mundo lógico nos diz. Agora, o mundo espiritual já diz, o sinal 1. Você é altamente visual e sensível aos códigos e símbolos divinos. Isso é o que o mundo espiritual diz, tá? Segundo, foi só uma coincidência enorme essa pessoa ter ligado, será? No mundo espiritual, isso já vem assim. Você está recebendo impressões mentais proféticas como preparação. Deus está te preparando para ministrar alguém, Deus colocou alguém no seu caminho, Deus mostrou na sua mente aquela pessoa, por isso você sonhou com aquela pessoa te ligou, ou olhou para você, ou te mandou mensagem, ou se comunicou com você, tá? O mundo lógico diz, terceiro, você está sofrendo de ansiedade ou preocupação excessiva. Não. Sabe o que quer dizer no mundo espiritual? Você tem um chamado forte para a intercessão e a oração. Você está me entendendo? Precisa ser trabalhado, tá? Em quarto sinal, em quarto lugar, apenas um déjà vu, como as pessoas dizem, né? Uma falha na sua memória, uma falha de curto prazo, vai. No mundo espiritual, irmãos, é um reconhecimento divino de alinhamento com o seu propósito. Você tem esse chamado, já está sendo ativado em você e você tem essas características. Às vezes acontece isso com você. Não é coincidência, tá, irmão? Não deixa Satanás cegar o seu chamado. E em último lugar ali, como o exemplo só, tá? Você tem sonhos muito esquisitos e irreais, como eu pensava, como eu também tenho isso. E em quinto lugar, no mundo espiritual, o mundo espiritual ele vai conversar com essa linguagem de sonhos diferente. Você tem facilidade e um chamado direto para interpretação de sonhos, como José interpretou. Agora, irmãos, a gente vai falar dos 5 sinais que eu falei do vídeo. Aqui foi uma deslinchada em 5 características, tá? A gente vai falar agora sobre os 5 sinais. Se você tiver visão aberta, você já está começando a ter, você está desenvolvendo, tá? Esses 5 sinais. Lembra que o nosso tema foi 5 sinais da abertura de visão espiritual. Se você tem um desses 5 sinais, ou já teve os 5, sua visão pode estar sendo aberta. Você tem visão aberta, você tem chamado para interceder por pessoas, tá? Primeiro sinal do nosso vídeo: atração magnética por símbolos e imagens, tá? Para o vidente, tudo fala. Deus começa a treinar os seus olhos através do mundo natural. Você desenvolve uma intenção em comum aos detalhes, a arte, as cores, a natureza. Você não consegue deixar de ver o significado oculto por trás das formas cotidianas. Se você está andando na rua, você vê o símbolo, por exemplo, de uma empresa, de uma marca. Se você olha no mercado as marcas das coisas e você vai além daquele símbolo, o que quer dizer aquilo? Aquilo é muito estranho, aquilo é muito diferente. Aí você depois fica com aquele símbolo na cabeça, sabe? Nossa, que estranho, eu tô pensando num símbolo nada a ver. Símbolos mais atraentes que a gente vê, aquela pirâmide com o olho, às vezes numa roupa. Eu sempre me ligo nas roupas, o que tem na simbologia das roupas.
tanto de coisas boas como de coisas ruins também. A gente sempre tem mania de ficar observando, então isso é uma característica, é a primeira característica de que você pode ter visão aberta, sua visão pode estar sendo iniciada, tá? Abrindo ali. O segundo sinal, tá, meu irmão? Impressões mentais proféticas, isso é muito profundo. A visão disfarçada de pensamentos. Eu tenho isso, irmãos. Olha que bênção. Muitas visões não vêm como um filme épico. Você pensa em alguém intensamente e instantes depois o telefone toca. Isso não é intuição. É uma visão espiritual implantada diretamente na sua mente pelo próprio Deus, preparando a sua capacidade de recepção. Então, quando às vezes você está aqui na sua casa assistindo um filme, você pensa em alguém, uma pessoa. Aí essa pessoa vai na mesma hora e te manda mensagem. Isso já é Deus te preparando para falar algo para aquela pessoa. É uma revelação de alguma coisa que Deus vai usar você para falar com aquela pessoa. Não é coincidência, tá? É uma visão disfarçada de pensamento. É a segunda característica, é muito louco isso. Terceira característica, o funil da interpretação, irmãos. O peso espiritual, a intercessão e a visão aberta. São 3 características. O peso espiritual, a urgência inexplicável e impressões mentais soltas. Você tem um peso espiritual, você sente ali uma urgência inexplicável e impressões mentais, assim, de falar com aquela pessoa. Preciso falar isso. Se eu não falar isso, se eu não soltar isso, meu Deus, o que vai acontecer? Então, você tem uma necessidade, algo queima no seu coração, no seu interno, para você falar aquilo. É Deus colocando já o que você tem que falar. A oração foca a mente e transforma o peso em clareza. A intercessão, quando você está longe de pessoas, de repente você teve um pensamento com uma pessoa longe, você começa a orar por aquela pessoa, a interceder, e aquilo vai fazendo com que a sua mente vai tendo mais clareza. Então, o peso espiritual te chama para a intercessão, que é uma oração. E aí vem a visão aberta, o receptáculo está pronto para revelações literais. E aí quando você está orando com os olhos fechados ou abertos, Deus vai começar a te revelar coisas sobre aquela pessoa que você às vezes precisa falar para ela, ou às vezes não precisa, às vezes você só precisa interceder por essa pessoa. É muito louco, né, irmãos? As coisas de Deus são assim maravilhosas mesmo. Irmãos, em quarto lugar, déjà vu como um reconhecimento divino. Não é déjà vu, irmãos. É um reconhecimento divino. São forças espirituais ativando o seu chamado. A sensação quando você tem que eu já vi isso, já passei por aqui, ganha um novo significado no mundo espiritual. Isso é Deus revelando na matéria algo que já havia depositado no seu espírito. É uma confirmação que você está exatamente onde deveria estar, caminhando dentro da revelação de Deus. Existem coisas que a gente sonha, às vezes, principalmente eu, lugares que eu sonhei, e depois eu me vi naqueles lugares, e quando eu tô naquele lugar, Deus me mostra, já estive aqui. Eu achava muito estranho. Hoje eu entendo que é um reconhecimento divino. Deus está te mostrando algo. De repente você precisava estar naquele lugar, de repente algo vai acontecer ali, ou de repente não vai acontecer, de repente é Deus te mostrando que Ele conecta, tá, o mundo espiritual na sua mente. Então não é déjà vu, tá? É uma sensação divina, ela ganha um novo significado, é um lado espiritual da sua vida que está ali. Deus quer te mostrar algo ali, algo está sendo ministrado, você vai aprender algo de Deus ali, naquele lugar vai marcar para você, e Deus quer que você faz algo, ou às vezes vai marcar para outra pessoa, amém? Muito louco isso, irmãos. Agora o quinto sinal, o código dos sonhos e visões. Se você é um profeta e tem visão aberta, você vai ter sonhos proféticos e visões, tá? Visões é você estar aqui, eu estou aqui fazendo esse vídeo, de repente eu cochilo, Deus me mostra algo e eu acordo na mesma hora, é uma visão. O último sinal de abertura é um desejo profundo de interpretar o que se vê. Você sente o chamado específico para decodificar os mistérios de Deus, tanto para si mesmo quanto para abençoar as vidas de outras pessoas. Quando alguém vem e te fala um sonho ali, aí você começa vem na sua mente como se fosse o significado daquele sonho. E Deus te dá esse dom de interpretar. Se você tem esse chamado, você vai interpretar.
É um conjunto de ferramentas para que você interprete o chamado. Nossa, é muito profundo isso, né, irmãos? Nossa, que coisa. Se algum de vocês já teve algum desses sintomas, desses sinais, escreve aí no comentário pra gente. E isso forma-se um ciclo, irmãos. Ciclo receptáculo, uma infraestrutura espiritual para suportar o peso das revelações de Deus na sua vida. Primeiro, a observação para perceber símbolos naturais. Segundo, receber pensamentos vívidos, pensamentos da parte do Senhor. Terceiro, a oração alarga a capacidade, a intercessão. Tá? Quarto, a revelação, reconhecimento e visões claras. Deus vai te mostrar, sim, a interpretação. Você vai entender aquilo, decodificar o mistério para agir. E só você pode decodificar isso. Então são 5 estruturas que formam esse chamado. Amém? Aprofundando a sua visão. Compreender como ouvir a voz de Deus é decifrar os mistérios dos sonhos, requer sabedoria e estrutura. Tá? Você precisa ler livros, entender sobre esse assunto. Tá? Você precisa buscar conhecimento, principalmente na Bíblia. Tá? Busque conhecimento na Bíblia, nessa passagem do profeta Eliseu, sabe? Procura ter conhecimento disso e aí você vai entender mais sobre o mundo invisível, sobre esse mundo espiritual. O mundo invisível está falando, seus olhos estão prontos? A pergunta é, os seus olhos estão prontos para esse chamado, para esse chamado espiritual na sua vida? Pessoas que têm a visão espiritual aberta não fogem do desconhecido. Elas aprendem a orar até o desconhecido se tornar revelação. Então, quando a gente vê casos de você, às vezes não tem nenhum contato com Bíblia, com igreja, e de repente você já tem esse desenvolvimento de ver coisas, ver vultos, ouvir vozes, faz parte desse processo da visão aberta. Você já tem esse dom na sua vida, já tem esse dom enraizado em você, você é um grande profeta. E existem pessoas que às vezes não precisam nem estar na igreja, tem o dom já de visão, só que às vezes usam para as trevas também usam isso, aí viram cartomantes, aí viram místicos, aí viram bruxos, aí entram para Wicca, para outras coisas aí de adivinhações, desenvolvem para o lado errado, mas isso é um dom espiritual, você é um profeta do Senhor, não seja roubado por Satanás, amém, meus irmãos? E esse foi o vídeo de hoje, um conteúdo muito interessante, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Eu tô trazendo conteúdo aqui de qualidade para você, eu quero que você comenta aí. Deus é tremendo, Deus ele nos liberta, sabe? Deus nos mostra a realidade das coisas. Irmão, se inscreve no canal, compartilha, comenta aí o vídeo aí se você tem visão aberta, se você já teve algumas experiências assim, tá? E Deus abençoe você e a sua casa e até o próximo vídeo. Amém.